ativação do feminino através dos óleos essenciais. Nós aqui do Tecendo Essência falamos sempre sobre a essência feminina, nós estudamos o feminino, né, e trazemos esse conhecimento para vocês. Vou me apresentar primeiro. Meu nome é Daisy, sou terapeuta holística com abordagem junguiana, trabalho também com a utilização dos cristais. Meu nome é Marina, trabalho com terapia voltada para a essência feminina, né, para o feminino, e também sou taróloga e a terapeuta oraculista. Sim, e a gente une, eu e a Marina, o nosso conhecimento aqui no Tecendo Essência, justamente para auxiliar as mulheres no despertar da sua essência feminina sagrada. Olá, Leila! Olá, Leila! Bem, meninas, tudo bem? Bem-vindas! Bem-vinda! E agora, hoje, para somar ainda mais com o nosso conhecimento, né, a gente resolveu convidar você, Leila, para somar, para falar a respeito dos óleos essenciais. Então, eu gostaria que você se apresentasse para a gente. Oi, gente. Boa noite para quem está entrando. Meu nome é Leila Chanchoimei. Eu sou das lojas Chan, Perfumaria Vegan. É uma multimarcas de produtos de higiene pessoal e também, né, de produtos terapêuticos. Hoje eu vou falar sobre os óleos essenciais, somando ao conhecimento das meninas que vão falar sobre as deusas, sobre os arquétipos e como fazer essa ligação, né, quando a gente fala de cura, no aspecto de conhecimento e no aspecto físico, como somar ciências, né, psicológico, emocional, trabalhar o nosso espiritual, trabalhar o ser como um todo. Então, hoje a gente vai falar sobre nós, mulheres, os ciclos que a gente vive, e eu estou aqui para somar esse conhecimento dos óleos essenciais com cada uma das, né, com cada uma das deusas, né, que representam aí também as nossas fases, que as meninas vão falar aqui, e trazer um pouco desse resgate dessa natureza. Então, os óleos essenciais, eles estão aqui para resgatar a nossa conexão com cada planta, com cada flor, com as propriedades químicas e alquímicas dela, na nossa saúde, no nosso dia a dia. Então, tudo isso a gente vai explicar nessa live. Maravilhoso. E assim, a união é maravilhosa, né? Porque o feminino, né? A vibração do feminino, essa essência feminina sagrada, ela é algo que está diante de nós, né? Nós somos mulheres, nós temos essa essência feminina, nascemos com ela, os homens também as têm, tá? A energia feminina e a energia masculina tá nos dois, então é natural, tá? A única detalhe é que a gente tem que aprender a equilibrar melhor ela, né, na nossa vida. E como é algo natural, que vibra, a ferramenta dos óleos essenciais é realmente uma conexão que nos auxilia a entrar nessa vibração, né, dentro de toda a gama energética que trabalha o feminino, tá? Então, para quem não conhece o nosso trabalho, meu e da Daisy, tá? Nós trabalhamos com o despertar da essência sagrada, da essência feminina sagrada, ok? E para a gente conseguir se despertar, conseguir se conectar a essa essência, a gente desenvolve um trabalho terapêutico com base nas 7 grandes deusas, são 7 arquétipos, tá, do feminino. Então, a energia feminina é uma energia una, tá? É uma energia que vibra, e a vibração dela é cósmica, é macro, tá? É uma energia de criação, tá? E ela existe dentro de nós mulheres. Acontece que com a nossa vida, com toda a nossa cultura, com toda a nossa linguagem, a gente às vezes não consegue se conectar a ela, trabalhar ela muito bem, porque nós estamos no meio de uma sociedade patriarcal, é uma cultura de muitos séculos que já vem, né, com toda uma ótica e tem um preconceito dentro do que é ser mulher. Então, muitas vezes a gente desconectou-se
a essa essência. Ela existe dentro de nós, mas ela está ali, às vezes, muito, muito fraquinha, a gente às vezes não tem noção. Até a gente comentou, a gente estava conversando, né, Leila? Muitas vezes a gente acha que a gente trabalha o feminino, mas na verdade a gente está trabalhando o masculino nosso, porque a gente está tão acostumado à linguagem masculina que às vezes a gente faz uma roupagem do feminino dentro de uma energia masculina, ou então a gente cria estereótipos do feminino, e a gente vem com esse trabalho para limpar tudo isso, para a gente realmente entender o que é a energia feminina, para poder viver melhor, realmente se colocar no mundo de uma forma autêntica, né? De trazer essa energia para o mundo, que é o que o mundo está precisando de muita energia feminina, energia do amor, energia de conexão, né? E para a gente conseguir acessar essa energia macro, né? Essa energia de criação macro, a gente vem e decodifica essa energia com o sistema das 7 grandes deusas. Eu gosto até de brincar que a energia feminina, no total, ela é um diamante, né? Eu faço essa comparação. Ele é um diamante maravilhoso, só que, assim, ela tem possibilidade de ter um brilho lindo, mas para isso ele tem que estar bem polido. Cada parte, né, face dessa pedra, desse diamante, ela é uma das 7 deusas. Então, ele tem 7 faces. Se essas faces estão bem polidas, bem harmoniosas, o brilho desse diamante é magnífico. Então, a gente faz esse trabalho de ir lapidando esse diamante bruto para a gente conseguir enxergar o brilho dessa essência que está ali dentro de nós e está um pouco apagada, ela ainda está na sua fase bruta. Né? Existe, para isso, a gente faz o trabalho terapêutico, claro, só que para isso existem muitas ferramentas que podem nos auxiliar. Os óleos essenciais são uma delas que a gente trouxe aqui para a gente entrar nessa conversa, né? Para entender um pouco mais disso e para a gente iniciar assim, conhecimento, né, geral das deusas, entenda os olhos, a gente trabalha com 7 deusas, né? Só que dentre essas 7 deusas, a gente tem um subgrupo, né, um grupo maior, na verdade, delas, que são grupos de comportamento dentro dessas 7, para a gente para a gente conseguir entender. Então, são 3 grupos, grandes grupos, que elas se subdividem entre esses 3 grupos, né? Que é mais ou menos a linguagem que a gente vai trazer aqui, tá? Para a gente fazer essa comparação com os olhos. Então, a gente tem um grupo chamado Deusas Virgens, tá? Cada grupo a gente vai falar mais específico quando for entrar nos detalhes dos óleos essenciais, né? Dentro desse grupo tem as suas deusas. Nós temos as deusas vulneráveis, e dentro desses grupos também tem suas deusas. Nós temos a deusa alquímica, tá? E aí a gente é só para a gente entender a amplitude desse estudo, tá? Que é por ali que a gente faz esse trabalho terapêutico. E agora a gente vai fazendo as conexões com os olhos, ok? Então, eles querem começar um pouquinho para a gente entender o que são os óleos essenciais, qual o benefício, o que eles trabalham. Gente, primeiro, o que são os óleos essenciais? Existe uma ciência por trás, que é a aromaterapia. Então, para você formar um aromaterapeuta, é praticamente 1 ano a 2 anos, dependendo do tempo de TCC que você for fazer. Então, existe toda uma ciência, é um processo químico. Então, existe todo um trabalho de extração de plantas. Na verdade, os óleos essenciais, eles são concentrados de éteres. Ou seja, o éter, ele fica numa camada superior a uma casca, a uma pétala de flor. Então, você faz um trabalho de destilação para conseguir uma gota daquele óleo, que a gente chama de óleo essencial. Todo esse processo, né, todo esse processo químico, ele traz, na verdade, todas as propriedades daquela planta, daquela fruta, daquela flor. Então, quando a gente fala de óleo essencial, estamos trabalhando química. Como ele age dentro do nosso corpo?
ele age direto no nosso sistema nervoso. Então, quando respiramos, quando passamos na pele, existe uma porcentagem de absorção que vai direto para o nosso corpo e que o nosso corpo entende, porque existe uma reação orgânica. A nossa natureza, o nosso corpo humano, ele entende o óleo como algo orgânico. Então, qual que é a diferença de um óleo essencial para uma essência, que são esses cheiros químicos que imitam a lavanda, que imitam muitos cheiros, que você consegue aí comprar, enfim, em várias lojas. Existem várias lojas de perfumes que usam essas essências químicas. Mas qual que é a diferença entre uma e outra? O óleo essencial, ele é pura natureza. Ele é dentro desse processo que eu expliquei. Então, você tem a propriedade terapêutica daquela planta. Então, você recupera a tua, o teu ele cura o teu emocional, ele cura os aspectos físicos, porque dá para trabalhar em cima, né, da pele, de manchas de pele, de dor, enfim, existem várias aplicações aí dos óleos essenciais, enquanto que um óleo, uma essência, digamos assim, ela só remete você a um bem-estar. Então, ele é um perfume, é um cheiro. Só que ele não trabalha de forma terapêutica. Ele não acessa o nosso sistema límbico. Ele acessa memórias, como qualquer... Como comer um chocolate e falar, nossa, isso aqui tá gostoso, isso aqui tá bom. Mas você não tá curando nada, você só tá achando gostoso. Então, essa é a grande diferença entre um óleo essencial de uma essência. Esse é o primeiro, na verdade, a primeira confusão que muitas pessoas, né, que muitas pessoas têm, né? Então, entrando um pouco nessa parte das propriedades, a gente consegue trabalhar aí com os óleos em várias camadas. Então, a gente trabalha o aspecto emocional, aspecto físico, químico e espiritual. Então, independente, né, das crenças, ela é uma ciência e a gente consegue se aprofundar aí nesse estudo, né? Sim, e é legal isso, porque parece simples, né? Parece bobo, a gente não entende, né? Quem não entende esse detalhe acha assim, eu preciso eu quero um óleo, uma essência violeta, a gente até usa muito em transmutação energética, em trabalho de limpeza, assim, eu preciso de uma essência violeta, aí eu vou lá na farmácia, vou comprar daquele vidrão lá, aquela colônia, né, que a nossa avó usava. Não, já é uma essência, viu? Não tem nada. Já ouvi muito isso, né? E assim, você não entende, mas é a mesma coisa, cheira igual, qual que é a grande diferença? Não, é extraído direto, né, da planta. É o ser vivo ali, não é algo criado em laboratório, né? Então, a questão da natureza é importante, né? Quando a gente trabalha também tudo que é natural, tudo que vem direto dessa natureza, ele traz realmente um diferencial, né? Quando a gente faz propostas também para banhos energéticos e tudo mais, voltando numa outra linha, por que a gente usa as folhas, as ervas? Porque ali tem uma propriedade natural, entendeu? Você está ali, você tem o sol que te deu toda a energia, a terra, a seiva, tudo aquilo ali é vida, né? Tudo aquilo traz uma vida e que isso beneficia o seu corpo, porque nós somos naturais, nós somos parte da natureza. E a natureza, o equilíbrio da terra, tudo que é natural, a gente busca o nosso próprio equilíbrio. E nós temos a nossa própria cura. A cura está interna, a cura está na natureza, a cura está dentro de nós. Então, quando a gente consegue fazer essas conexões, a gente traz essa cura para a gente do que é natural, né? O sintético, ele imita, ajuda para determinadas coisas. Não vou falar que não ajuda, não. Ajuda sim, né? Tem os seus méritos. Mas para modificar algo muito interno, realmente a gente traz esse trabalho com o natural, que é importante, né? Para trabalhar emoções, tem que ser um óleo natural, né? Uma essência mesmo natural. Sim. Né? Mas, claro, se você quer só se perfumar, aí por estética e tudo mais, aí é outra coisa, aí você tem um outro foco,
né? Aí a gente não precisa do óleo natural. Claro, quem quiser também, mas É a mesma coisa dos cristais, né? Se você quer usar ele para ativar algo em você, você vai usar um cristal natural. A pedra do sol, pedra da lua, que é super bonita, né? E as pessoas querem usar, ué, usa. Só que é enfeite, né? É para embelezar. Elas são realmente muito bonitas, né? Por isso que se diz que fabrica. faz, né? Então, então a gente é bom entender que existem dois processos. Um é o uso terapêutico, né? O uso Uhum. terapêutico que vai trazer essa autocura, que vai acessar, né, questões importantes nossas, no nosso caso aqui, o equilíbrio com o nosso feminino, que é uma energia interna nossa, que é algo que a gente que a gente precisa realmente acessar. Ele é feito através dos óleos naturais essenciais, né? Esses que você comentou. Agora, os sintéticos podem ser usados para a casa ficar cheirosa, né? Para a gente pra perfumar, não tem problema nenhum, vai ficar gostoso do mesmo jeito, não vai ter problema, só que não é o uso terapêutico, né? Quando a gente usa um óleo essencial, a gente consegue explorar dentro dele todo o potencial de cura. Então, a gente fala muito desse aspecto, né, energético, físico. Então, na verdade, existem várias formas de você estar usando um óleo essencial para se beneficiar, né? Então, eu tenho vários exemplos aqui de uso, que é o uso através de óleos de massagem, que você pode estar fazendo a tua própria alquimia, o teu próprio cosmético dentro de casa. Claro que dentro de formulações, né? Isso a gente encontra em alguns livros. Eu até trouxe um nome de um livro aqui para quem quiser de repente aprofundar um pouco mais no assunto, que é o livro do Fernando Amaral. Ele é professor e ele também é dono de uma empresa de óleos essenciais. Então, ele tem um livro chamado Técnicas de Aplicação com os Óleos Essenciais, do Fernando Amaral. E aqui, hoje, eu posso estar trazendo aqui umas dicas de como serem usados. Vocês podem também estar acessando o meu site. Lá tem todas as proporções de óleo essencial para óleo vegetal. E lá também tem essas mesmas dicas, né? Que é óleo de massagem. Você consegue fazer shampoo, condicionador. Você pode usar em difusores ambientais. Coloca umas gotinhas, mistura com água e deixa respirar aí no ambiente de trabalho, na tua casa, de repente algum óleo para insônia que você queira usar antes de dormir. Então, difusores pessoais que são colares específicos, onde você coloca um pedaço de algodão em algumas gotinhas e você consegue fazer essa respiração, né, essa aromaterapia durante o dia de forma terapêutica. Você consegue fazer banho de assento, que eu acho que é muito propício aqui para a nossa conversa hoje, porque a gente vai falar sobre mulheres, e nós mulheres, para a gente cuidar da nossa saúde feminina, o banho de assento é algo muito importante, independente, né, independente de como está a nossa saúde. Um para manter a nossa saúde e o outro também para tratar alguns desvios, né? E também a gente pode fazer escaldapé, pode fazer. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa, mas basicamente são esses os processos que a gente. É uma lista gigante de óleos de massagem, escaldapé, não. Só isso as coisinhas. Ó, dá para fazer compressa para dor, muito legal. De repente você está com roxo, caiu e bateu, você pode estar fazendo uma compressa com alguns óleos específicos. Muita gente usa para artrite e artrose. É muito legal também, tem muitas finalidades aí para a saúde. Dá para usar também como sabonete líquido. Então, tem muitos sabonetes, né, que a gente pode estar fazendo até em casa, mas dentro das devidas proporções. Então, acho que dá para explorar muito toda essa parte de cosmética natural, higiene pessoal, remédio. Eu não digo remédio, né? Mas é um remédio natural, digamos assim, né? Usa-se a fitoterapia com uma fitoenergética e a gente na verdade, assim, a gente usa
de todos esses conhecimentos ancestrais e modernizando hoje em, né, em vidrinhos desse tamanho aqui e podendo levar a saúde para quem quiser. Então, acho que está muito disponível. Eu acho que só falta um pouco, de repente, desse conhecimento ser disseminado como sementes, porque muita gente ainda não conhece essa ciência e ainda não conhece, de repente, essa linguagem que a gente coloca aqui sobre energia. Ainda são poucas pessoas que conseguiram ainda tentar. Elas até entendem, só que elas ainda não sentiram a importância de resgatar esse tipo de conhecimento para o nosso dia a dia. E como ele é poderoso para a gente conseguir se regenerar enquanto pessoas, né? Em todos os aspectos. Sim. Não, é incrível esse conhecimento, igual você falou, é um conhecimento milenar, né? A gente já traz principalmente de uma linha que trabalha muito com a natureza, até uma linha mais xamânica, né? Eles têm todo um conhecimento nessa área e que a parte, quando a gente trabalha a energia, a gente trabalha essa parte mais energética, esse conhecimento mais a fundo, a gente vê um mundo de possibilidades, né? A própria alopatia, né, a ciência em si, ela tem tanta noção do poder das plantas e tudo mais que os próprios remédios eles derivam, né, de plantas, do conhecimento, né, da natureza. Só que ali eles trabalham de uma forma mais química para trazer para a gente. E nada como a própria estrutura, né, da natureza ali trazendo esse benefício. Claro que sabendo trabalhar, né, gente? A gente tem que ter muita noção que tudo que tudo a gente tem que entender, né? Tudo a gente tem que entender o conceito, saber trabalhar, saber o que está fazendo, porque tem coisas que são maravilhosas, mas dependendo da dosagem, todo remédio é assim, né? Dependendo da dosagem, né? Ele pode ser prejudicial. Então, por isso que existem terapeutas e as pessoas que conhecem e que fazem esse trabalho que nos auxiliam. Mas de ter essa noção é maravilhoso. Eu mesmo não sabia da diferença tão grande entre o óleo essencial natural e o óleo sintético, né? Eu não conhecia muito a fundo, foi pelas nossas conversas que eu realmente falei, puxa, que diferença. Eu já fiz a minha listinha, tá? Passando essa loja, eu fiz a minha listinha. Falando dessa diferença também, né, existem as diferenças de preço, né? Quando a gente fala sobre o próprio óleo essencial, ele varia muito entre uma planta e outra, né? Então, existem óleos essenciais, vou colocar aqui em valores, né? Existem óleos essenciais que custam R$ 50 e outros que custam R$ 400. Então, por que dessa diferença? Exatamente pelo processo de destilação da própria planta, né? Então, umas plantas, elas contêm mais éteres em cima em cima da camada, né? Ou da casca, ou da própria folha, e enquanto outras existem, principalmente em flor, né? É mais difícil de você conseguir uma gota de óleo essencial numa flor do que uma fruta, por exemplo, né? Então, eu vou até dar um exemplo da minha própria experiência com o óleo essencial, porque algum tempo atrás eu fiz uma constelação familiar, onde eu resgatei muitos aspectos e eu precisava curar um aspecto emocional meu. Então, eu comprei um óleo de Neroli na época, e eu paguei praticamente R$ 400 no óleo, mas eu falei, é presente para mim e eu vou usar e eu vou me curar. Então eu usei por uns 3 meses, junto com um colar, né? Um colar que eu comprei, um colar de rosas. Já comprei dentro de um arquétipo aí para me trabalhar. Coloquei um algodãozinho e coloquei o óleo de Neroli para ficar respirando aí por uns 3 meses, que foi o tempo que o óleo, enfim, sobreviveu, porque era muito pequenininho, eram poucos óleos, mas assim, sagrados, né? Nobre a coisa. Gente, esse óleo, para vocês terem ideia, ele trata fobias, ele trata traumas pesados. Então, eu não sei, e provavelmente assim, não é que eu não sei,
dentro da constelação, e apesar de não ser uma live falando sobre constelação, mas como eu trouxe do subconsciente para o consciente muitos conteúdos que às vezes a gente não consegue enxergar em aspectos físicos, né? Às vezes a gente acha que é pai ou mãe, mas não, são gerações e gerações de antepassados passando por uma situação. Então, aquele óleo, ele veio para dar aquele suporte. Ele veio dar um respaldo, um respiro naquela situação que eu estava vivendo. Então, isso tem muito a ver com o que a gente vai trazer hoje, que é o aspecto das deusas e esse suporte dos óleos essenciais, que são complementares. Sim. Um linkado ao outro, cria-se a cura, a própria cura, que já está aqui dentro. A gente só precisa ter essas ciências somadas para a gente conseguir trabalhar todos esses aspectos que a gente, né, que um ser humano tem que ter para se equilibrar, que é o aspecto físico, emocional, mental e espiritual. Se um desses pilares estiver tombando, ele consegue tombar todos os outros. Mas quando a gente consegue curar um dos aspectos, naturalmente os outros vêm em sequência. Então, esse é o trabalho, né, que a gente vai conversar aqui. Então, eu quero ouvir de vocês, meninas, o que a gente tem para hoje. Então, igual eu estava falando lá no início, né, o nosso trabalho terapêutico com o feminino, né, a gente trabalha as 7 deusas, e só para a gente entrar, né, eu dei o exemplo lá do cristal, né, outro exemplo que eu gosto de dar, que eu acho que também vai entrar muito com os olhos, são as notas musicais, né, essas 7 deusas que nós trabalhamos, porque é como se fossem as notas musicais, né, elas têm características únicas ali. Cada uma possui uma característica. Todas nós mulheres, ou toda a energia feminina possui essas 7 características que nós trazemos como uma roupagem das 7 deusas, para ficar fácil didaticamente, para a gente conseguir acessar um arquétipo universal, tá? Por isso que a gente trabalha com as deusas. Então, dentro dessas 7 características, quando elas unidas, em equilíbrio, aí a gente consegue trazer a força total do feminino. Só que aí eu gosto de... Por que eu dou a questão das notas musicais? Porque cada uma, com as notas, a gente consegue fazer as músicas que a gente quer. Se elas estão em harmonia, saem músicas maravilhosas. E cada mulher pode escolher a sua própria melodia, desde que elas estejam em harmonia. Então, às vezes, uma deusa, uma característica, ela é mais forte do que uma outra é um pouco mais baixa. Então, as harmonias, elas podem estar diferentes, como elas estão formadas ali as 7, mas as 7 têm que estar em equilíbrio para ser uma boa música. Quando há um desequilíbrio, aí não tem música, aí tem barulho, né? Aí a diferença da música é pro barulho. Então, a grande questão é a gente harmonizar essas energias. Então, o trabalho terapêutico ele vem para isso, para a gente reconhecer, entender como é que está essa harmonia interna nossa e harmonizar mesmo, entender se a gente está produzindo música ou barulho. E nada melhor do que fazer um trabalho com os óleos essenciais nesse processo, porque auxilia exatamente nessa harmonia. Porque quando a gente fala de cada uma que tem suas características próprias, os óleos também têm. Então aí a gente entende, será que eu estou com muita dessa característica, eu preciso de uma outra, eu preciso impulsionar uma outra, será que se eu usar aquele óleo, eu vou estar ajudando a impulsionar aquela que está mais fraca? Ou equilibrando aquela que está muito forte, ditadora, que está carregando muita energia, está me desequilibrando? Então você vai começando a trabalhar nessa harmonia interna, na sua essência feminina. E, bem, dessas 7, eu comentei que nós dividimos em 3 grandes grupos. Para a gente ficar didático, nós vamos fazer 3 lives, né? Cada live, ela vai corresponder a um desses grupos, que tem suas deusas características dentro desse grupo, tá? Todas nós temos todas. Vou reforçar isso para quem não conhece o trabalho de Descendência, a primeira vez que está ouvindo isso, é muito importante.
lembrar, tá? Todas nós temos as 7 deusas, mesmo que uma esteja bem fraquinha, que parece que você nem tá vendo lá, ela tá lá, gente, ela precisa ser conversada, tá? Então, dentro desse trabalho, hoje nós vamos falar sobre a deusa alquímica. Nós vamos começar por ela. A deusa alquímica é nada mais, nada menos que Afrodite, a própria Afrodite. Então, ela representa, né, essa energia alquímica feminina. Por que alquímica? O que traz de especial? Porque a deusa alquímica ela tem um que especial, ela é única, tá? As outras ela tem grupos de 3, né? Cada uma. Aqui não, ela é única o seu posto. Porque ela tem a propriedade de conseguir transmutar entre as virgens, que é uma propriedade, e as vulneráveis, as deusas virgens vulneráveis. Por isso, alquímica, né? Ela faz uma transmutação, ela traz uma energia, a gente fala que ela dá liga, né? Ela precisa estar conectada com as outras, porque a Afrodite, ela equilibra todas as outras. Ela consegue equilibrar todas, porque ela é a base amor. Ela é a base feminino amor. E amor não só no sentido de amoroso, também no sentido amoroso, mas no sentido amor vibração, amor conexão, amor criação. Então, ela traz criatividade, ela traz a beleza, ela traz a harmonia, ela traz a conexão saudável, a presença, ela faz tudo fluir. Essa energia de Afrodite é a energia base do feminino. Então, quando a gente pensa em vibração feminina, a gente está falando dessa energia amor. E é esse amor evolução, que também é amor amoroso, também, não tô descartando essa parte, mas ele é muito maior, tá? E ali ela consegue, com esse amor conexão, conectar a todas as outras e trazer a base do feminino. Então a gente começa por ela, a própria alquimia, deusa alquímica, Afrodite. E dentro dessas características, né, a mulher Afrodite é uma mulher extremamente exuberante, né? Porque a gente tem dentro das deusas a característica da mulher daquela deusa. Por que a gente fala mulher, né? Vou pôr entre aspas aqui. Porque normalmente nós temos uma deusa que é mais forte em nós. Tá? A gente tem uma deusa que ela é uma ou duas normalmente que são a nossa base. Tá? Dali a gente constrói as outras. E essa a gente fala que é a mulher da deusa, porque né, da característica, porque é a característica mais marcante. Quando você lembra de uma mulher, você fala assim, uma mulher exuberante, que todo mundo chama atenção, que é aquela pessoa que consegue se conectar com todo mundo, conversa com todo mundo, você já fala, puxa, uma mulher Afrodite. Não é que ela não tem as outras deusas, mas é a mais forte, né? Entendeu? É o que a gente logo reconhece, né? Exato. E aí, essa é a gente fala que a característica da mulher Afrodite é assim. É a mulher que é exuberante, ela é presente. Aquela mulher que não passa ela não passa despercebida. Tá? É uma mulher que atrai muitos homens, é no natural dela, ela não faz, é natural, ela não faz nada assim para isso, porque ela vibra nessa essência amor. É uma essência pura dela, sabe? E é uma essência tão feminina, que traz já vem naturalmente a força da conexão com o masculino. Porque a conexão masculino e feminino, quando equilibradas e corretas, assim, energeticamente falando, é que gera evolução, gente. É o que gera a trindade divina, vamos dizer assim, quando a gente pensa em algo mais cósmico. Então, é natural. E a Afrodite já traz isso, né? A gente pensa também na deusa, né? O arquétipo da deusa já dá para a gente entender a energia. Maravilhosa, suas lendas lindas, né? Falando a lenda dela, só dá um finalzinho da lenda dela, quando ela nasce, né? Tem tudo. Ela vai para o Olimpo, ela deixa cair a roupa dela, assim, fica ali esplêndida, maravilhosa, todo mundo reconhece ela, deusa da beleza ali, né? Ela chama atenção, né? Então, essa essência, é a essência da mulher, faz parte. E toda mulher, quando está com Afrodite,
equilibrada, tá? Dentro do equilíbrio, ela traz essa energia de criação, ela traz uma pura essência feminina. E fora que ela também equilibra todas as outras deusas. Então, é prescindível a mulher equilibrar a Afrodite. Por mais antagônicas, porque tem algumas deusas que são bem antagônicas à Afrodite, tá? Mas ela precisa da energia da Afrodite para gerar esse feminino, para equilibrar esse feminino. Então, por isso que o que a gente vai falar aqui é praticamente, eu gosto de comparar com os florais. Quem conhece florais sabe que é o Resquem, sabe? Aquele que qualquer coisinha você precisou, você não sabe o que quiser, você toma, resolve. Afrodite é um pouco do Resquem, sabe? Do feminino. Eu não estou entendendo, mas eu vou ativar a Afrodite porque eu sei que dali eu vou conseguir entender, porque ela passeia, ela vai te mostrar ali onde qual deusa conectar. Ela é muito base feminina, tá bom? E aí, vamos falar dessas energias, quais os florais que a gente pode ativar essa Afrodite maravilhosa, se a gente estiver precisando? Olha, não tem como falar de óleo essencial feminino sem falar do gerânio, porque o gerânio, ele permeia toda a energia feminina e, assim, o gerânio, ele tem que estar presente com todas as deusas, ou seja, com todas as mulheres. É aquele óleo que a gente tem que carregar no bolso, porque, assim, o óleo essencial de gerânio, ele é o óleo do equilíbrio, ou seja, se ele é o óleo do equilíbrio, ele é o óleo que vai equilibrar o nosso yin e o nosso yang. Então, muitas mulheres, principalmente mulheres que têm problemas com menstruação, com dor, ou com excesso de menstruação, ou, de repente, um processo muito difícil com menopausa e tudo mais, tudo isso é porque excesso de yang, isso daí também já vem da medicina chinesa, né? Então, excesso de yang numa mulher. Então, a gente precisa de um óleo para reequilibrar, trazer essa força de volta, tirar um pouco dessa ideia de que ser yin é ser submisso. Então, isso é um aspecto muito errado que a gente pensa sobre esse aspecto. Muito pelo contrário. O yin, ele resgata o nosso poder feminino do cuidar, do criar, do estar presente. Essa é a força verdadeira de uma mulher, ela está presente. Então, é ela quem tem a força de cuidar de uma família, ela tem força, ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo e tudo muito bem ao mesmo tempo. Só que ela também tem um momento de se resguardar. Então, quando a gente fala de gerânio, ele tem todo esse aspecto de beleza e todo esse aspecto de delicadeza, porque toda mulher, ela é delicada dentro da sua essência. Então, quando a gente fala sobre o gerânio, a gente fala sobre esse aspecto doce da mulher, esse aspecto bonito, perfumado da mulher. Então, inclusive, tem uma coisa muito engraçada que assim, toda mulher que respira o gerânio e rejeita, acha que o cheiro é muito ruim, pode ter certeza que esse é o primeiro diagnóstico para falar, olha, essa mulher tá muito yang. Mulheres que não gostam do gerânio é porque tem alguma coisa com o feminino dela. Gostei dessa dica, gostei. Já é um ótimo para associar ao nosso trabalho terapêutico, já adorei. Já fica aqui um tique. Já vou usar isso na terapia. Olha só que dica maravilhosa. Um termômetro, né? Vamos ver como é que a gente está. A gente tem o teste das deusas, tem vários testes, tem várias questões, né? Mas hoje eu não sabia dessa do óleo. Eu vou sempre lá. Achando aqui rapidinho, vamos ver como é que tá. Aliás, o que você acha? Me conta essa experiência. O que você acha desse óleo aqui? Respira aqui. Aliás, inclusive, essa dica é para todos os óleos, tá? De repente você cheirou algum óleo que você não gostou. Assim, você não é obrigado a gostar de todos os óleos. Não é isso. A questão é, aquele que você rejeitou e você fala, nossa, isso aqui é muito ruim. Você vai estudar o aspecto do óleo, você vai estudar um pouco a história da pessoa, você já consegue identificar o porquê que ela não está gostando daquele óleo.
Então, você consegue ter um primeiro diagnóstico ali, né? Olha que legal. Então, é bem profundo. Quando a gente fala sobre óleo, a gente está falando do psique, a gente está falando da psique, a gente está falando um pouco da profundidade, né? E até de comportamento. Então, é poderoso ter esse conhecimento, só que a gente tem que usar isso para cura. Com muita compaixão, a gente conseguir entender o aspecto do outro, o que ele está precisando naquele momento, acolher aquela dor e falar, olha, eu te indico para isso, para isso e para isso. E às vezes a gente não precisa entrar tão fundo, né? Mas a gente já tem aí um primeiro respaldo, o primeiro socorro, digamos assim, né? E você acolhe a dor daquela pessoa. Falando sobre Afrodite, né? Falando sobre essa paixão, essa coisa que ela tem, né, da vida, a gente pode colocar mais dois óleos aqui muito legais, que também são flores, né? Tem o Lang Lang. Aliás, eu não lembro se Lang Lang era flor, porque agora eu tô vendo a imagem dela aqui, ela parece mais uma planta do que uma flor, mas aí depois eu vejo, sabe? Eu acho que ela tem de planta, eu acho que ela é mais planta. Eu não tenho certeza. Mas Ela é verde. Tá me mais vindo a verde. imagem dela aqui, mas ela é verde. Não tô vendo flor aqui para ela. Mas o Lang Lang, ele é um óleo que eu tenho até uma história legal aqui para contar também, que assim, você tem que tomar muito cuidado de usar um óleo Lang Lang, porque ele é extremamente afrodisíaco. Então, o aspecto do Lang Lang é para resgatar esse amor, mas é essa paixão. É paixão pela vida, de viver, de tá pro mundo, e eu tô aqui, eu chamo atenção porque, É a Afrodite. né, a Afrodite, ela está lá, ela brilha por brilhar, ela já tá lá. E o Lang Lang, inclusive assim, a dica que me deram é não use Lang Lang no trabalho, pelo amor de Deus. Por quê? Houve um caso em que a pessoa ela colocou Lang Lang no dia e foi trabalhar, e naquele dia ela recebeu, inclusive, convites para sair, enfim, com os colegas de trabalho. Então, assim, olha, a coisa é poderosa. Fiquem muito atentos aos olhos que vocês vão usar, porque funciona. 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 O problema é que funciona, então use com sabedoria. Funciona. Você tem que, né, mas usar no momento certo. Por favor. Então não usem no. Vai ter um date, assim, bem legal. Vai ser ruim. Tá saindo com alguém, nada vai trabalhar. Gente, é o óleo da sedução. Então, assim, cara. Aliás, se você usar, vamos supor, e existe lembra das doses que pode ser veneno, pode ser remédio, né? Sim. Então, existe uma outra história aqui que eu posso compartilhar, é que, assim, usaram em excesso sem querer. O excesso sem querer, ele dá um efeito contrário. Ou seja, em vez de ser afrodisíaco, ele te derruba. Nossa, olha que interessante. Dá um cansaço do cão. Ou seja, não façam isso, né? Às vezes você acha que vai estar abafando aquela noite lá e Você dorme. pode virar. Olha só, uma pergunta. Cuidado. Olha que lindo. Ó, tem uma pergunta aqui. Se misturar. Gerânio com Lang Lang é uma boa combinação? Olha, eu usaria gerânio com Lang Lang se eu fosse sair com um namorado. Se eu fosse sair para aquela night, aquela coisa assim. E eu não usaria numa balada. Por quê? Porque você vai chamar, não é qualquer atenção que você quer. Então você tem que chamar a atenção daquele que você quer. Então fica a dica. Todos os óleos têm, você consegue fazer blends, né? Que a gente chama de blends, quando você mistura os óleos essenciais para uma determinada função. Então, quando você fala de Lang Lang com gerânio, é para aquele boy magia, o bonitão que você quer seduzir. Então, assim, já vai com foco e não faça isso no meio do, né? No meio do dia, assim. Para encontros especiais. Encontros especiais, jantares com aquele boy magia, você quer arrasar, usa esse óleo essencial que, assim, é sucesso. E tem mais um óleo da Afrodite que eu acho que é muito legal, que é o óleo de rosas. O óleo de rosas, ele é... Porque, assim, ele já é um arquétipo romântico. Então, assim,
ele é um óleo que, além dele ser feminino, ele já tem todo esse arquétipo, ele tem um cheiro muito característico de rosa. Então, assim, ele também é o óleo do perdão. Por isso que esse óleo, ele tá dentro da Afrodite, porque a Afrodite, como ela permeia todas as deusas, todos os nossos aspectos amorosos, né, seja ele eu comigo mesma ou eu com outro, independente, né, da relação, o perdão é exatamente essa característica dela de ser desapegada. Ela brilha por brilhar. Então, esse perdão é exatamente isso. Eu não tenho que perdoar. O Dalai Lama já falava isso. Eu não tenho que perdoar, porque tudo que vem para mim é aprendizado. Tudo que vem para mim, eu não tenho nada que perdoar. Então, eu acho que tem muito essa linha do eu acreditar em mim mesma, saber que tudo que acontece comigo tá dentro de uma sabedoria feminina dela, né? Então ela tem esse equilíbrio dentro dela que ela entende que outras que a invejam, enfim, algumas coisas que acontecem com ela entende, ela tem essa compaixão. Então eu acho que é o óleo da compaixão. Ela não entende que seja algo que ela desperta na outra, mas ela tem a compaixão de acolher isso e entender isso do outro, né? A energia da Afrodite bem equilibrada, né? Quando ela está bem equilibrada, a gente vê um pouco uma uma moça ingênua até, porque ela é tão natural, ela é tão amor, sabe? Ela é tão dar-se que ela não vê a maldade às vezes, ela não entende. Às vezes as pessoas Muito pelo contrário, ela vê o melhor. O melhor no outro. Ela só consegue enxergar o melhor no outro. Claro, gente, falando do arquétipo, tá? Quero deixar bem claro isso, falando do arquétipo, no seu grau elevado, tá? A gente tem outras características também em desequilíbrio. Quando está em desequilíbrio, é igual quando a gente viu o óleo de Ylang Ylang. No desequilíbrio, ele traz o efeito contrário, tá? Falando do arquétipo no seu elevado, tá? Ela tem essa pureza de coração, porque ela olha tudo com o olhar do amor, né? Nossa, e assim, é maravilhoso quando a gente fala sobre todos esses arquétipos, né? E a coligação desses óleos, né? Porque, assim, existem óleos mais femininos e existem óleos mais mentais, existem óleos essenciais como chama? Mais terra, né? Existem os mais yangs também. Então, assim, toda a natureza, ela tá completa. Então, a gente consegue trazer toda essa riqueza dentro de uma ciência. Então, a gente consegue trazer todo esse conhecimento mais profundo, né? Quando a gente fala de arquétipo, a gente fala de um arquétipo psique, né? Que é a nossa primeira formação, que é o nosso pensamento, né? E dentro desse pensamento a gente consegue aí trabalhar todas as nossas emoções, trabalhar isso em ações, trabalhar isso em comportamentos, hábitos, que é o que gera a nossa vida, né? Então a gente consegue corresponder aí a várias ciências, digamos assim, né? E trazer isso para o aspecto real. Como a gente consegue usar isso para o nosso aspecto real. Então, quando a gente tem uma mente sã, uma mente equilibrada, a gente consegue trazer para nós a prosperidade, a saúde, o amor, que são todos os pilares que uma pessoa precisa viver, né? Então, a gente, com todas essas ferramentas, a gente consegue trazer do aspecto mental para o físico. Então, a gente cocria a nossa realidade aqui, com todos esses elementos. Então, a gente escolhe, de fato, o que a gente quer viver, né? Se a gente quer trabalhar muito mais o aspecto positivo, ou se a gente está vibrando no negativo daquele arquétipo, né? Em várias... a gente pode usar, na verdade, várias... como se fossem... hoje a gente está falando sobre as deusas, mas a gente pode usar outros instrumentos também para fazer essa releitura, né? Para ver em que momento a gente está, né? Sim, sim. E para trabalhar bem o feminino, até, né? Até para quem quer saber do autoconhecimento feminino e quer esse primeiro passo de entender quais são as deusas, é muito interessante realmente se autoanalisar, ver qual a sua deusa
quais são as deusas mais fortes, quais são as deusas mais fracas, para trazer esse equilíbrio, para trazer essa energia do equilíbrio e para se viver bem no mundo, né? E porque, assim, a autoanálise, observar isso, a gente não para, né? Esse processo de autoconhecimento, ele é um passo a passo, né? Uma jornada que a gente tem para a nossa vida. E quanto mais caminhar, mais a gente entende que a gente precisa saber mais, né? E para facilitar até quem não conhece o nosso trabalho, quem está acessando pela primeira vez, né? Aqui no TC Decência, nós temos até um teste, tá? Eu e a Deise, nós fizemos esse teste bem atualizado para entender como está a sua harmonia dentro dessas deusas. Já é um início, e é até interessante fazer o teste para entender os olhos que são interessantes para usar. Né? Quando você faz o teste, já dá para fazer essa correlação com os olhos que nós vamos falar aqui. Né? Para entender qual que é mais forte, qual que está mais fraca, qual que precisa, naquele momento da sua vida, ser mais, trazer mais à tona, né? E com os olhos vai dar para já dá para ir equilibrando em cima do teste. Sim, o teste chama Deusa Pessoal. Na descrição do perfil do Descendência no Instagram tem um link e acessando desse link, a primeira opção é teste Deusa Pessoal, você solicita, a gente envia no e-mail. Sim. Né? E é interessantíssimo, é um teste que vale a pena fazer, depois você tem o resultado numérico mesmo de como está cada deus. Então você consegue ver ali se tem equilíbrio, né? Nessa numeração, ou se tem uma numeração muito alta ou muito baixa, você já consegue perceber um desequilíbrio. Sim. Né? E aí, para conhecer, saber mais sobre as deusas, né, tem um textinho no teste lá que a gente deixa, mas nós também temos 2 playlists no YouTube, uma chamada Deusa Pessoal, outra chamada Semana das Deusas, onde dá para conhecer bastante também. Sim. Ju, você quer o teste? Pede lá, acessa o link. É facinho, é facinho. Então, e a gente, dentro do feminino, né, nós temos todo dia, né, temos vídeos novos, o nosso canal tá tanto no YouTube, Facebook, aqui nesse, né, sempre com questões. E quanto mais a gente conhece, melhor a gente se trabalha, né? E essa questão dos olhos, né, para equilíbrio é incrível, né? Então, unir o teste aos olhos que nós vamos falar, porque hoje a gente está falando da Afrodite, nas próximas vão ter as outras deusas. Aí vai anotando, vai fazendo a lista. Aí faz o teste e fala assim, agora eu sei qual que eu vou comprar. Exatamente. Nossa, e tem tantas maneiras de a gente usar, né, os óleos essenciais. E, né, hoje eu trouxe alguns exemplos aqui que são exemplos mais divertidos, mas que representam muito aí, né, exemplos de coisas reais. Então, a gente realmente tem que trabalhar aí o nosso aspecto dos óleos com muita cautela, porque como ele funciona, então tem que tomar muito cuidado aí para saber que, né, e qual é o resultado que a gente quer com aquele óleo, né? Inclusive tem óleos, por exemplo, que assim você não pode usar antes de dormir porque eles vão acessar o seu mental, por exemplo. Então, assim, para quem tem insônia, usar um óleo que vai ativar aí o teu mental, você não vai dormir. Ou o contrário, pessoas que de repente sofrem com insônia, existem óleos específicos, blends específicos para fazer a pessoa capotar. Então, assim, capotar não, né? Vamos falar assim, para a pessoa ficar mais tranquila, mais calma e tal. Então, tudo é equilíbrio, tudo é autoconhecimento, né? Não adianta sair aí usando, achando que é bonitinho, porque existem aí as consequências, né? Então, às vezes, é muito bom a gente conhecer primeiro, para depois aplicar, e aí é sucesso. Aí é para ser feliz, né? Sim. E Leila, você tem os óleos na sua loja, né? Fala como que a gente encontra você. Gente, é só acessar o site lojachan com CHAN.com.br.
Lá tem todos os óleos, tem a descrição, né, do que, para que ele é bom, né? A maioria está escrito em aspecto físico, mas tem um aspecto aí mental e psíquico. Algumas dicas de como usar, né? Então lá tem a diluição certinha para você misturar com óleo vegetal, para você misturar aí com fazer alguns blends. Dá para você aparecer na minha loja depois da quarentena, mas agora estamos fechados, então, né? Então fica para o site por enquanto, mas existe a loja física que fica na Rua Condessa de São Joaquim 322, perto do metrô São Joaquim. Aqui em São Paulo, né? Então, de repente, alguém está vendo essa live e não é de São Paulo. Então, a loja física é São Paulo e a loja, o site é para o Brasil inteiro. Então, é só acessar lá. E seguir o meu arroba, né? @lojachan, aqui no Instagram e no Facebook. E também tem o canal no YouTube, para quem quiser acompanhar, Loja Chan. Lá eu falo mais específico sobre alguns tipos de produtos, né? Os produtos veganos, de saúde e tudo mais, então tem tudo lá. O legal é que, igual, eu não conhecia os óleos sintéticos diferenciando os essenciais. Então, e tem alguns lugares que não falam direito, né? Você tem que conhecer muito bem. Então, a gente conhecer um lugar que vende, que é confiável, que sabe que aquele produto é um produto, um óleo essencial mesmo, natural, faz toda a diferença. Porque se você paga caro, você está pagando caro o óleo, mas ele não é natural, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, ler muito bem, né, o rótulo, tudo. Então, isso faz toda a diferença, assim. Saber onde vai comprar faz toda a diferença. A qualidade muda muito, né? Então, e é maravilhoso, né? Toda essa linha. Então, nos vemos amanhã com mais. Aí amanhã vamos falar de 3 deusas. Agora, quem está assistindo essa live, não sei que muita gente assiste depois gravado, que a gente deixa gravado aqui no Instagram, tá? E depois quando a série estiver toda prontinha, certinha, a gente passa lá para o YouTube, né? Depois passa para o Face, vai ter lá a montagem playlist bonitinha. Então, quem gostou, quer compartilhar, quer continuar, nós vamos ter até quinta-feira, né? Agora mais 2 dias, falando a fundo do óleo essencial de cada deusa. Hoje nós falamos principalmente, né, do óleo de rosas, né, relembrando aqui, o gerânio e o lang-lang, né, os poderes maravilhosos desses óleos. Maravilhoso! Todos associados à energia de Afrodite, que é a deusa alquímica, né, que trabalha essa essência feminina, né, uma das 7 deusas. Então, quem quiser continuar esse estudo aí com a gente, dá um mergulho mais a fundo aqui. Amanhã a gente vai falar de mais 3 deusas, né? E depois mais outras 3 deusas. E aí a gente vai fechar esse ciclo do feminino, tá? Pra gente equilibrar todos os aspectos do nosso feminino, ok? Então, vai ficar a live aqui gravada. Quem não assistiu inteira, dá uma olhadinha, assiste novamente. E convida para estar aqui amanhã às 8 horas. 20 horas, eu falo 8 horas, né? 20 horas. 20 horas. Tá? E então, deixa eu fazer um convitinho também, só rapidinho. Para quem gosta de reequilíbrio energético, chakras, nós estamos fazendo live ao meio-dia, tá? Com a Angel da Yoga, falando sobre reequilíbrio energético e parte de meditação. Então, meio-dia aqui no Instagram também a gente faz live. Tá bom? Aqui no Tecendo Essência. E tá acabando. Gente, tá acabando. Beijo. Até amanhã. Beijo. Obrigada, meninas. Obrigada. E até amanhã. Fica o convite aqui. Vai ser muito legal.